Bom dia, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sei que neste momento muitos estão sedentos da palavra, com saudade dos nossos cultos, da igreja, de se reunir, de ter um momento de comunhão. Mas nós precisamos nos resguardar, precisamos cuidar dos nossos, não é? Mas a palavra de Deus pode chegar até você das diversas formas, por isso eu estou fazendo esse vídeo e eu tenho certeza que Deus sempre tem algo para nós, não importa se presencialmente ou se através de uma gravação. Eu creio que o Espírito Santo pode tocar na sua vida, pode te abençoar em mais este dia e eu espero que Deus fale ao teu coração, que te ajude, de uma certa maneira, a passar por esse tempo de enclausuramento, de privação. E vejo que até é importante, porque nós temos tempo para refletir em nossas vidas, aprendermos a dar valor naquilo que realmente importa, saber quanto é importante nos congregarmos, estamos sentindo falta disso, né? Por isso eu quero, nessa manhã, fazer uma espécie de um culto diferente. Eu sei que você aí na sua casa pode se unir, pode ler a palavra, pode estar juntamente comigo nesse momento, lendo a palavra e meditando na palavra junto comigo. Por isso eu quero trazer uma palavra, e se você puder aí abrir as Escrituras, está no livro de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. Então, está assim dito na palavra do Senhor. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros:
Para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, os cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram, e enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo, e um de flor de farinha por um siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, ó Pai, por essa preciosidade das tuas escrituras, ó Pai, onde o Senhor mostra a tua soberania e como tu ages, Senhor Deus, em favor daqueles que são teus, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor visite cada amado que está em seu lar agora, onde quer que esteja, assistindo, Senhor Deus, este vídeo. Que seja bênção para os seus corações, que o teu Santo Espírito venha de encontro às suas necessidades, ó Pai, e que o Senhor nos revele mais e mais do teu poder e da tua maravilha, Senhor Deus, nestes dias. Graças te damos, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, essa palavra mostra um período onde Israel estava passando por grande luta.
Israel estava sitiada, não é? Samaria estava ali, sitiada pelo exército sírio, do rei da Síria. Esse exército montou acampamento em volta da cidade de tal maneira que nada entrava naquela cidade, nem alimento, nem pessoas, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, porque se fizessem de abrir as portas, eles invadiriam e acabariam dominando aquela cidade. Então a fome por ali foi grande. Eles estavam, como nós estamos hoje, podemos dizer assim, de quarentena. Estavam ali guardados, mas eles não tinham mais o que comer. E o desespero estava batendo naquele povo, ao ponto dessa mulher abordar o rei nos muros da cidade, falando a respeito para o rei socorrê-la, porque a necessidade dela era grande. Eles estavam com tanta fome que duas mulheres combinaram entre si de cada uma tinha um filho. Primeiro elas matam o filho de uma, comem aquela criança, depois, no outro dia, matam da outra e comem a outra criança. Isso o que nós podemos dizer? Quem tem filho, sabe que a mãe e o pai dão a vida pelos seus filhos. Aqui elas estavam num desespero tão grande que elas estavam tirando a vida dos próprios filhos para sobreviverem, comendo a carne dos próprios filhos. Isso chocou o rei. E o rei ficou tão irado, que ele fez uma promessa de cortar a cabeça de Eliseu, de matar Eliseu. Então ele falou que se no dia seguinte, a essa mesma hora, se a cabeça de Eliseu estivesse sobre os ombros dele, seria uma coisa impossível, não é? E aí, Eliseu, já advertido, com certeza pelo Espírito Santo de Deus, já viu que eles iriam vir contra ele. E ele pega e fala, né, que eles estariam vindo para cá, já falou com o pessoal que estava com ele, que eles viriam para lá. E quando eles chegam, ele faz uma profecia. Ele faz essa profecia, fala aqui, né? Então disse Eliseu, no capítulo 7, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Não é? Ele fez uma profecia. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, a fome de Samaria era tão grande e o exército estava ali acampado às portas, não é? O arraial deles estava próximo dali, de maneira que nada podia entrar e nada podia sair. O profeta lança uma profecia dessa, ele estava falando de abundância, falou no dia seguinte vai haver abundância nessa cidade, de tal forma que a quantidade de alimento vai ser tão grande que vocês vão poder comprar por pouco dinheiro. Vai ter muita comida aqui. E nós vemos ali que eles estavam muito desesperados, mas muito desesperados mesmo. E então o capitão, que era o chefe, ele era soberbo, diz que o braço dele, o rei se apoiava no braço dele, ou seja, o rei confiava demais nele, naquilo que ele falava. E ele ironizou a palavra do profeta. Disse assim, até parece que isso vai acontecer, não vai acontecer nunca. E como ele descreu, ele fez pouco caso da palavra do profeta que vinha do Senhor, o profeta falou, você vai ficar sabendo disso, mas você não vai comer. Isso vai acontecer, mas você não vai comer desse alimento, não vai participar dessa bênção porque você foi incrédulo. Você fez pouco caso da palavra do profeta, porque a palavra do profeta é a palavra do próprio Deus aqui. E aí, uma coisa interessante, existiam os leprosos. A palavra começa a relatar dos leprosos. Os leprosos, eles não podiam viver dentro da cidade. Por causa da lepra, eles viviam fora do muro da cidade.
Eles viviam em cavernas, eles viviam reclusos. Por quê? Porque os profetas, eles não podiam conviver, porque a lepra era altamente contagiosa. Então eles eram marginalizados, eles viviam fora dos muros da cidade. E ali, quando eles precisavam de alguma coisa, o que eles faziam? Eles entravam num determinado horário na cidade, gritando aos berros, leproso, leproso, para que todos soubessem que os leprosos estavam entrando na cidade, eles se recolhiam às suas casas, os leprosos podiam entrar, pegar alimento, pegar água, e depois que eles fizessem isso, eles saíam da cidade e a vida da cidade voltava ao normal e eles voltavam para a reclusão deles. Assim era a vida dos leprosos. Mas como a cidade estava cercada, sitiada, fechada, eles estavam passando necessidade tão quanto aquela cidade estava. Eles não tinham como entrar na cidade para se alimentar. Então eles estavam naquela situação. E eles chegaram a essa conclusão. Bom, se nós tentarmos ir para a cidade está sitiada, lá estão morrendo de fome. Se a gente for para lá, a gente vai morrer de fome também. Então morrer de fome aqui ou lá não resolve ir para a cidade. Então o que nós vamos fazer? Quem tem comida? Os sírios. Vamos lá para o acampamento dos sírios. São nossos inimigos? São. Se a gente for para lá e eles rejeitarem a gente e matar a gente, tanto faz, a gente vai morrer mesmo. Então morrer aqui, morrer lá, não tem problema. Vamos nos arriscar, porque vai que eles aceitam, vai que eles nos dão comida e a gente consegue sobreviver. Então eles partiram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegou lá no arraial, eles viram que estava vazio, não tinha ninguém. Por que não tinha ninguém? Porque Deus, pela sua intervenção divina, havia feito uma manifestação de que houveram ruídos que eles passaram a acreditar que Israel tivesse contratado exércitos contra eles, de forma que eles fugiram. Eles fugiram de lá achando que vinha grande exército contra eles. E eles largaram tudo de lá. Deus havia batalhado por Israel sem que Israel precisasse erguer uma espada. Deus havia vencido aquela luta por eles porque Deus ama o seu povo. Deus cuida do seu povo e eles fugiram apressadamente, foram embora dali e largaram tudo para trás. Tanto que eles largaram até os animais lá. Eu fico aqui tentando imaginar que eles correram. Sabe quando você foge? Não sei quem, pelo menos eu quando era criança, né? Eu fugia de alguma coisa com medo, de um cachorro bravo, de alguma coisa, a gente corria, falava assim, a gente batia até o calcanhar no bumbum, de tanto que corria, né? Eu acho que eles correram assim, porque eles largaram tudo para trás. Então eles fugiram de lá. E quando os leprosos veem aquilo, pronto, né? Entrar na primeira barraca que viram, tinha comida, tinha ouro, tinha prata, tinha vestes, tinha de tudo. Eles se esbaldaram lá. Então eles se fartaram, pegaram aquilo, recolheram, levaram lá para onde eles ficavam, aí voltaram, entraram numa segunda, catamos algumas coisas daqui a pouco. Com certeza, Deus falou no coração deles, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo egoístas. Vocês sabem que o povo está passando necessidade. Apesar de vocês serem discriminados, marginalizados, vocês se alimentam da cidade. Vocês vão lá quando vocês precisam, recebem alimentos, recebem água. E agora o que vocês estão fazendo? Aí eles pensaram bem e falaram, poxa, isso que nós estamos fazendo é errado, isso não agrada a Deus. Foram até o muro, foram até as portas, gritaram para que avisassem o rei que tudo estava livre, que tinham tudo, que os sírios tinham ido embora, tinham largado tudo para trás. Quando anunciaram, o rei ainda ficou meio com o pé atrás. Ele falou, isso daí é uma cilada, isso daí é armadilha, eles estão escondidos, para a hora que a gente sair daqui para ir lá achando que não tem ninguém, eles vão catar a gente. Eles vão pegar a gente, nós vamos todos virar alvo fácil. É o que eles querem, eles estão esperando por isso. Mas os soldados lá falaram para ele, né? Vamos pegar os cavalos que restam, porque o resto eles tinham comido, né? Eles tinham cozido os cavalos que estavam. Nem os animais estavam escapando, estavam virando banquete para sustentar, no mínimo, a casa do rei. Então eles pegaram os poucos cavalos, foram lá e constataram
fala que eles ainda viram, né, pelo caminho, que tinham vestes, tinham armas, todos jogados lá no meio do caminho. E aí eles decidiram chamar o rei e falar, ó, é verdade. Quando eles fizeram isso, todo o povo foi lá e saqueou o arraial. Imagina a festa que foi. Quando você está com fome, você come até virar os olhos, não é? E eles foram lá e agiram dessa maneira, pegaram de tudo, comeram. E tanta foi o que eles conseguiram, que aquilo que o profeta falou a respeito da abundância de alimentos, que realmente passou-se a vender muita comida por pouco dinheiro. Eles tinham aí abundância. Deus socorreu o seu povo naquele momento, segundo a palavra do profeta. Por que eu estou trazendo essa mensagem no dia de hoje? Nós estamos aqui, muitas vezes nos nossos lares, nós estamos aqui cercados. Nós estamos cercados não pelo exército assírio, mas estamos cercados por um vírus, por uma doença, não é? E muitos só veem o pior. Ali o rei só viu o pior. Esse general aí que o rei se apoiava no braço dele, só viu o pior. Ele não enxergava o melhor. Nós temos que nos lembrar que nós somos povo de Deus. Deus não está cego. Deus não está sentado no seu alto sublime trono esperando a morte chegar para nós todos. Muitos falam assim, isso é o castigo de Deus. Esse vírus vai acabar com tudo, vai acabar com a humanidade. Deus tem um povo nessa terra. Deus tem um povo e Ele zela pelos que são seus. Deus nos guarda, Deus nos livra de todo o mal e você não precisa temer. Não estou falando para você, então eu vou sair aí para as ruas, eu não vou temer que Deus vai me guardar. Não distorçam aquilo que nós, como igreja, como pastores, estamos passando para você. Nós estamos falando que nós temos que orar para Deus, nós temos que buscar a face de Deus. É Ele quem vai nos dar o livramento. Aqui, jamais a cidade de Israel iria imaginar que o socorro viria de leprosos. Eles podiam confiar no exército deles, mas jamais em leprosos. Deus trabalha dessa forma. O socorro de Deus vem de lugares, ou de coisas, ou de pessoas que nós jamais imaginaríamos que viriam. Deus sabe como fazer todas as coisas. E Deus, muitas vezes, Ele pode usar a ciência, os cientistas, os médicos, para ter a sabedoria e encontrar uma solução para essa doença, para essa praga que está aí, ou Deus simplesmente pode estender sua mão e do mesmo jeito que esse vírus veio, ele vai embora. Nós temos que só buscar a face de Deus e crer que Deus vai agir por nós. Deus vai colocar a sua mão e vai fazer algo maravilhoso. As coisas todas que acontecem em nossas vidas têm um propósito. Nesse período, eu particularmente nunca vi tanto ou tantas pessoas buscando a face de Deus. Tantos falando a respeito da palavra. Tanto de igrejas tendo que se reinventar, pregar a palavra através das redes sociais. O próprio pastor Flávio Valvassoura, ele falou assim que a palavra, com isso que está acontecendo, está chegando em casas, em pessoas, em lugares que jamais entrariam num tempo comum. As pessoas, quando passam por aflição, elas buscam a face de Deus. E Deus, a gente pede para Deus fazer um avivamento no nosso país. Só que se nós ficarmos naquele ciclo, pensando em nós mesmos sempre, esse avivamento não chega. Nós temos que parar, nós temos que repensar as nossas vidas, nós temos que parar e ver se o nosso cristianismo não é um cristianismo somente de palavras. Precisa ser um cristianismo de ação, de atos, tem que ser uma fé viva, uma fé que realmente impacte o próximo.
E como que nós vamos fazer isso se nós ficamos só preocupados com o nosso dia a dia, com os nossos trabalhos, com a nossa casa, com os nossos afazeres e esquecemos que existe um Deus vivo e verdadeiro que cuida de nós? Por isso, meu amado, nesse dia eu quero deixar essa mensagem para você. Nós somos o povo que dependemos de Deus. Nós não podemos fazer nada se não for a boa mão do Senhor. Moisés, quando estava lá no monte, e Deus falou para ele ir, que mandaria o Espírito dele, falou assim, mandaria o anjo dele, Moisés falou assim, se o Senhor não for comigo, eu não sairei desse lugar. A presença de Deus tem que estar conosco sempre. Nós temos que ter essa consciência que Deus pode mudar essa situação. Vamos nos unir, meus amados. Paremos de olhar as coisas ruins. Noticiário você liga, só fica falando, morreu mais não sei quantos, morreu mais tantos. Vamos buscar a face do Senhor para que cesse, para que realmente Ele olhe por nós, para falarmos para Deus, Deus, nós entendemos, nós estamos aqui de joelhos, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Guarda-nos, Senhor Deus, porque Ele é o Deus que ouve as nossas orações. Passe a falar da palavra de Deus, passe a dar boas palavras para aqueles que não conhecem. É o momento de evangelizarmos, olha, pelo WhatsApp. Mande uma mensagem para alguém, para um parente, para os seus contatos, que Deus está fazendo grandes coisas, que o livramento do Senhor vai chegar, grandes coisas Deus fará em nosso meio e nós ainda vamos poder ver igrejas mais fortes, mais abarrotadas de gente, mas não de gente. Teremos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque é isso que Deus deseja de nós. Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu sei que nós precisamos muitas vezes da lixa de Deus em nossa vida, para que nós paremos e olhemos para as nossas vidas e busquemos algo melhor do Senhor. Sempre podemos melhorar, sempre há espaço para melhorar. E buscar a face do Senhor é importantíssimo, porque nós dependemos de Deus. Que essa palavra entre no seu coração, meu amado. Que não seja somente o culto da igreja que abasteça o seu coração, mas que você tenha sede, tenha fome, tenha vontade da presença de Deus, que você busque a palavra do Senhor, que você busque a orientação do Espírito Santo para a tua vida. E tudo aquilo que você fizer, você faça para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz e eu espero que nós nos encontremos outras vezes, porque eu pretendo fazer outros vídeos e procurar abençoar a sua vida. Peço que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, por este momento precioso. Eu peço que o Senhor esteja visitando cada um desses amados, ó Pai. Muitos corações aflitos, ó Deus, mas que o Senhor traga paz, ó Deus, porque Tu és o Deus que trabalha até enquanto nós dormimos. Essa é a promessa da Tua palavra, que o Senhor esteja com cada um de nós, que nós tenhamos paz, tenhamos sabedoria, que nós possamos cuidar um dos outros, ó Pai querido, e que saiamos mais fortalecidos depois que tudo isso passar, porque tudo vai passar, ó Deus, não há mal que dure para sempre, ó Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada um desses irmãos. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um que ama e adora ao nosso Deus. Fica na paz e Deus te abençoe. Amém.